Oi, gente, boa noite. Hoje a gente vai conversar sobre esse livro extremamente difícil chamado A Fome Vermelha, A Guerra de Stalin na Ucrânia, escrito por uma jornalista americana chamada Anne Applebaum. A Anne Applebaum, ela tem vários livros escritos sobre o regime soviético, mas nesse livro especificamente ela vai destrinchar as origens da grande fome que atingiu a Ucrânia entre 1932 e 1933 e que ficou posteriormente conhecida como Holodomor. Holodomor é uma palavra que em ucraniano vai significar literalmente morte por fome ou morte por inanição. Foi uma das grandes tragédias humanitárias que atingiu a Europa no século XX. É uma tragédia pouquíssimo falada, mas que atingiu 4,5 milhões de ucranianos que morreram por inanição. Pessoas que definharam até a morte sem ter acesso a nenhum tipo de comida. É o equivalente a 13% da população da Ucrânia na época. E o pior é que essa fome, diferente de outras fomes que atingiram a Rússia antes e depois do período soviético, não foi uma fome normal, não foi uma fome causada por uma quebra de safra ou algo causado por fatores naturais. Ela foi uma fome pensada, projetada e planejada pelo regime soviético para eliminar qualquer foco de resistência ucraniana. Então, para a gente entender como que essa fome foi causada pelo regime soviético, é necessário que a gente remonte a história da Ucrânia independente e principalmente a história da guerra civil entre a Ucrânia e a Rússia soviética. Eu já adianto que nenhum vídeo, nenhum resumo vai se equiparar à leitura integral do que é esse livro aqui. Vocês podem perceber que existem várias marcações, a gente não consegue passar tudo isso em vídeo, então é realmente indispensável a leitura desse livro e que também esse livro vai dar conta da história do regime soviético especificamente na Ucrânia. E para compreender várias das coisas que a Anne Applebaum vai mencionar aqui, vai ser necessário que você tenha uma compreensão maior do que foi o regime soviético, do que foi a paranoia e a psicopatia de Stalin. Para compreender mais sobre isso, eu vou recomendar novamente a leitura dos Sussurros, do Orlando Figes, A Vida Privada na Rússia de Stalin, esse calhamaço que a gente já tem revisão aqui no canal, porque a partir da leitura de como o processo soviético se desenvolveu desde a Revolução Bolchevique lá em 1917, vai ficar mais fácil entender o que aconteceu na Ucrânia entre 32 e 33. Então, a Anne Applebaum, ela começa destrinchando as origens do movimento da Ucrânia independente. A Ucrânia é essa região da Europa que desde sempre foi considerada como o celeiro da Europa. A fama de que aquela região era uma região rica, conhecida como Terra Vermelha, vai remontar a um historiador grego que vai mencionar a Ucrânia como essa região extremamente fértil, extremamente propensa à agricultura. E exatamente por ser essa região extremamente rica, as terras da Ucrânia foram disputadas por todos os impérios que passaram pela Europa. Mas nada obstante, depois do fim da Idade Média e durante a formação dos Estados Nacionais, foi surgindo naquele território uma sensação de pertencimento a uma nação, porque os ucranianos sempre tiveram uma língua diferente dos seus vizinhos, eles não falam polonês, eles não falam russo, eles falam ucraniano. Eles sempre tiveram seus próprios heróis nacionais, eles sempre tiveram essa sensação de pertencimento a uma nação diferente e identificar pessoas que vieram de outros lugares como estrangeiros. Então, durante a formação dos Estados Nacionais, esse sentimento de Ucrânia livre, de Ucrânia como um país à parte, já foi nascendo ali naquela região, só que continuou sendo uma região submetida ao Império Russo, na época dominado pelos czares. E o czarismo sempre enxergou aquela região ali como essa região que seria responsável por fornecer a comida para toda a Rússia. Mas aí a gente precisa fazer um pequeno parêntese. Diferentemente de outras regiões da Rússia que eram dominadas pela servidão, ali na Ucrânia sempre existiu pelo menos uma noção primitiva de propriedade privada. Então, as pessoas que produziam naquela região sempre foram ligadas à terra por essa noção de propriedade privada. Pouquíssimas foram servos mesmo. Então, aquela ali foi uma região sempre mais independente do Império Russo do que as outras regiões. Depois que o Império Russo cai em 1917, aí sim que esse movimento de independência
ressurge com toda a força, porque vários movimentos políticos de todos os tipos ideológicos que você imaginar, tinha para todo gosto, de anarquista, socialista, enfim, todos os tipos de movimentos políticos mesmo, começaram a aparecer pugnando por uma Ucrânia livre, ainda que fosse uma Ucrânia socialista, mas uma Ucrânia socialista desvinculada dos bolcheviques que estavam fazendo a sua revolução ali na Rússia, o que deu origem à Grande Guerra Civil de 1917 a 1919. Essa guerra civil, ela vai ser um marco muito importante da fome de 32 e 33, porque vai ser a primeira vez que o exército bolchevique, que o exército vermelho, vai ser confrontado à força de resistência dos ucranianos, certo? Então, os bolcheviques vão acabar ganhando essa guerra civil, mas vai ser uma guerra que vai arrasar a Ucrânia, vai ser uma guerra muito difícil de ser ganha, em vários momentos os rebeldes, as milícias, vão chegar até quase Moscou, então vai ficar muito claro na mente daqueles figurões do Partido Comunista, inclusive do Stalin, que aquela ali não é uma região que está muito para brincadeira, não é uma região que vai se submeter aos mandos e desmandos do Partido Comunista de uma forma muito fácil. Mas enfim, a guerra civil passa, os bolcheviques ganham, a Ucrânia continua sendo um anexo da URSS e o Partido Comunista Ucraniano fica sendo subjugado ao Partido Comunista de Moscou. Só que apesar de ter ganho a guerra, a história toda entre a Ucrânia e a Rússia vai se desenrolar de forma muito conflituosa, porque mesmo depois da guerra, logo em seguida já vem a Grande Fome da década de 20. Essa Grande Fome, diferentemente da fome de 32 e 33, é uma fome que de fato foi causada por uma quebra de safra, uma safra que não foi muito boa devido a condições climáticas, foi causada por estar localizada ali no período pós-Primeira Guerra Mundial. Então, de fato, os países, as regiões que eram regiões produtivas foram muito afetadas pela guerra e também foi causada pela própria desorganização da construção de um novo Estado que pretende impor uma engenharia social de cima para baixo. Vocês vão se lembrar que o regime soviético elegeu como inimigo os kulaks, que eram os proprietários de terra que produziam comida. Então, o terror vermelho vai fazer uma devassa com relação aos kulaks. Vários serão mortos e executados. Então, ainda que aqueles pequenos proprietários rurais não fossem ainda classificados como kulaks, eles tinham medo de que, ao aumentar a sua propriedade, eles poderiam vir a ser classificados como grandes proprietários de terra. Então, aquelas pessoas não tinham incentivo nenhum em aumentar a sua produção. Só que lá em 1920, o regime soviético pediu socorro internacional. Então, ele reconheceu que ele não conseguiria alimentar a Rússia e foi em outros países contando o que estava acontecendo e pedindo ajuda, e essa ajuda ajudou a diminuir grandemente o número de pessoas afetadas pela fome. Até os Estados Unidos ajudou, tá? Inclusive na Ucrânia. Então essa fome foi uma fome realmente diferente da fome de 32 e 33. Só que depois dessa fome de 20, o Lenin, ele acaba reconhecendo que essa implementação do socialismo de forma muito rápida vai dar errado, as pessoas vão morrer, e ele faz uma concessão, ele cria a nova política econômica, que seria uma mistura entre capitalismo e socialismo. Ele permite que algumas pessoas mantenham as suas propriedades privadas e que um pequeno mercado floresça ali, porque ele pretende fazer um sistema de transição para o socialismo, nada muito abrupto. Só que assim que o Lenin morre e o Stalin assume o Stalin como o verdadeiro psicopata que ele não quer saber de junção de capitalismo e socialismo, ele é um marxista que tem a sua própria interpretação de Marx, então o Stalin escreveu várias coisas sobre o marxismo e ele pretende implementar a coletivização da terra em tempo recorde através do seu plano quinquenal. Então imagine só, você tem um país que já tem um histórico de ter se levantado contra Moscou, que é a Ucrânia, e esse país é composto basicamente só de kulaks, porque é um país agrário e é um país que desde sempre teve ali as suas pequenas propriedades privadas, enfim. Essa coletivização, ao ser implementada na Ucrânia, ela não foi nem um pouco bem vista. Então, a intenção do Partido Soviético era fazer uma coletivização amigável, voluntária. Em alguns lugares isso acontece, mas em outros lugares a população resiste bravamente à coletivização,
porque as pessoas não queriam que a vaca que cresceu na família fosse colocada em uma fazenda coletiva, e já existia sempre essa desconfiança dos ucranianos com os soviéticos. Como assim eu vou abrir mão de todas as minhas coisas? Todas essas coisas vão para dentro de uma fazenda coletiva que é propriedade dos russos que estão lá em Moscou, e a partir daí eu vou ter que trabalhar como um servo para essa fazenda coletiva, certo? Então eles associavam a coletivização a um sistema de servidão que eles nunca fizeram parte na Rússia. Então essa coletivização na Ucrânia, ela foi praticamente uma nova guerra civil. Houveram vários levantes contra as brigadas que foram ali forçar a coletivização. Então, os soviéticos, eles tiveram que deslocar o Exército Vermelho para forçar essa coletivização, eles tiveram que criar várias brigadas com vários nomes diferentes para ir ali de vila em vila, executaram várias pessoas nesse meio termo, certo? Enfim, torturaram. Foi realmente praticamente uma nova guerra civil, e sempre com aquele barulhinho de fundo ali, na orelha do Stalin, lembrando o que os ucranianos haviam feito durante a Guerra Civil. Então ele sempre colocava a culpa dessa resistência à coletivização não em um sentimento natural de pertencimento de propriedade privada que as pessoas tinham com as suas vacas. Ele colocava a culpa disso nos nacionalistas ucranianos. E como tudo também que o exército soviético fazia, o Partido Soviético fazia, quando as coisas não davam certo, eles culpavam uma tal de sabotagem. Então, sempre que a indústria não correspondia ao que o plano quinquenal gostaria que correspondessem, o Stalin falava que a indústria estava sendo sabotada e ia atrás dos culpados. Fez isso várias vezes, houveram vários julgamentos públicos de engenheiros, de médicos, enfim, procurando culpados para as falhas econômicas do partido, tá? A mesma coisa aconteceu na Ucrânia. Como essa coletivização deu super errado e foi a custo de muito sangue, o Stalin começou a alimentar essa paranoia de que existiam infiltrados dentro do Partido Comunista Ucraniano. Então, apesar de vários relatórios serem enviados para Moscou, e aí a gente tem os registros desse relatório, certo? Dizendo que essa resistência estava sendo causada e isso estava prejudicando a produção de grãos ali na década de 30 já, e que essa falta de produção de grãos poderia causar uma nova fome em breve, então as safras já não estavam correspondendo ao que correspondiam no período do czarismo, por exemplo, o Stalin ignorava esses relatórios, dizendo que a culpa da baixa produtividade das fazendas coletivas não era da coletivização forçada, mas sim de infiltrados kulaks, nacionalistas, enfim, toda essa sorte de discurso que é construído em regimes totalitários para culpar o outro. E é isso que acontece nas vésperas da Grande Fome, certo? Então, nós temos um pequeno país, que é o grande celeiro da Rússia, se levantando contra Moscou, nada mais, nada menos do que 2 vezes em pouco mais de 10 anos. Isso que aconteceu na década de 30, o fracasso da coletivização na Ucrânia, já ia dando sinais de que a fome estava batendo à porta. Então a gente tem vários membros do Partido Comunista escrevendo para Stalin, implorando que a Rússia diminuísse a requisição de grãos que ela fazia à Ucrânia, porque sabiam que aquelas fazendas não estavam produzindo por vários e vários motivos. E aqui no livro ela vai citar, por exemplo, um comunista, o Petrovsky, que era um líder do partido ucraniano, do Partido Comunista Ucraniano. Ele vai escrever uma carta que ele fez uma visita a vários distritos rurais em que as pessoas começavam a passar fome, e ele já dava de frente com camponeses famintos ali na década de 30. Então ele diz o seguinte pro Stalin: sabíamos de antemão que cumprir as metas do Estado de requisições de grãos na Ucrânia seria difícil, mas o que testemunhei no interior indica que exageramos em demasia. Tentamos com excesso de dureza. Estive em muitos vilarejos e vi considerável parcela do interior soterrada pela fome. Não restam muitas, mas há pessoas inchadas pela fome, especialmente camponeses pobres e medianos. Estão comendo restos de alimento do fundo dos tachos quando sobra algum. Durante grandes reuniões nos vilarejos, os camponeses, é claro, rogam pragas contra mim. Mulheres idosas choram e, por vezes, homens também. E ele ainda diz: afinal, tivemos boa safra, porque eles levam embora todas as sementes plantáveis.
Isso não acontecia nem durante o antigo regime, nesse caso se referindo ao Império Russo czarista. Não passávamos por isso nem no antigo regime, porque os ucranianos precisam fazer traiçoeiras jornadas para encontrar pão em regiões menos férteis, porque o pão não está sendo trazido para cá. E por aí vai. É difícil, nessas condições, de dar uma explicação. Nós, obviamente, condenamos os que cometeram excessos, mas, em geral, nos sentimos como uma carpa se contorcendo em uma frigideira fervente. Ao ouvir os relatos de que a fome já estava batendo na Ucrânia, ao invés de fazer novamente aquele alarme internacional, dizendo que a Rússia precisava de ajuda internacional para ser alimentada, ou ao invés de diminuir a requisição de grãos que ele estava fazendo da Ucrânia, enfim, tentar mitigar os efeitos que essa fome causaria, o Stalin ele segue pelo caminho contrário. Ele aumenta as requisições de grãos e, mais do que isso, ele manda ativistas para a Ucrânia para visitar casa a casa e pegar todo tipo de comida que existia ali dentro daquelas casas. Ele coloca várias fazendas coletivas de várias regiões da Ucrânia nas chamadas listas negras. Quando essa fazenda entrava dentro dessa lista negra, as requisições e as multas impostas a ela aumentavam ainda mais. Então não importava o quanto as pessoas trabalhassem ali, nada era o suficiente para atender a fome da Rússia, a fome do Stalin. Então, ela diz que o seguinte: no inverno que precedeu o Holodomor, as equipes que operavam nos vilarejos de toda a Ucrânia começaram a revistar não só a procura de cereais, mas de qualquer artigo comestível. E elas estavam particularmente equipadas para fazer isso com ferramentas especiais, longos bastões metálicos, por vezes com ganchos nas extremidades, capazes de pinçar qualquer superfície na coleta por grãos. Os camponeses deram diversos nomes a essas ferramentas, mas nada era poupado. Os homens e mulheres que usavam não poupavam nada, revirando cemitérios, celeiros, casas vazias, jardins e pomares. Então, assim, sabendo que a fome já estava batendo na Ucrânia, sabendo que as pessoas já estavam passando fome, o Stalin manda esses ativistas para literalmente confiscar qualquer tipo de comida a qualquer custo. Gente, as histórias sobre esses confiscos são horríveis, porque a gente está falando de camponeses que já estão passando fome. Então, esses soviéticos que eram estrangeiros baixaram na Ucrânia e eles torturavam os fazendeiros para que eles confessassem onde tinham escondido grãos. Eles torturavam mulheres, crianças, tiravam as roupas das crianças, deixavam as crianças nuas no frio, no inverno, para que as pessoas contassem onde que estavam escondidos os grãos, só que ninguém estava escondendo coisa nenhuma. As pessoas já tinham entregado os grãos anteriormente e, na verdade, não tinham mais nada para ser plantado. Então, assim, foram, de fato, várias decisões sucessivas tomadas por Moscou que conscientemente levaram à grande fome. E a grande dúvida era, né, a partir do momento em que esses documentos, essas trocas de documentos entre o Partido Comunista da Ucrânia e o Partido Comunista de Moscou, esses documentos eram secretos. Mas a partir do momento em que, na década de 90, esses documentos se tornaram públicos, ficou muito claro que os comunistas da Ucrânia alertaram várias e várias vezes para o Stalin o que estava acontecendo. E o Stalin não só ignorou esses alertas, como ele promoveu um grande expurgo dentro do Partido Comunista da Ucrânia. Então vocês vão lembrar de eu falando, quando a gente conversou sobre os sussurros, que lá na Rússia aconteceu um período chamado de o Grande Terror. Então o Stalin, ele prendeu e executou quase 400 mil membros do Partido Comunista lá na Rússia. Essa cifra de 400 mil membros do Partido Comunista não foi uma cifra que eu inventei. Quem fala ela é o Erich Hobsbawm. E o Erich Hobsbawm é um historiador comunista, certo? Então ele reconhece que o Stalin prendeu essa quantidade de pessoas e esse período ficou conhecido como Grande Terror. Só que aconteceu uma prévia do Grande Terror dentro do Partido Comunista da Ucrânia. Então o Stalin, ele prende e executa, manda para os gulags, enfim, todos os membros do Partido Comunista que estavam acusando o que estava acontecendo. Enfim, qualquer pessoa que tivesse qualquer tipo de ligação com o Partido Comunista da Ucrânia foi mandado para os gulags. Só que os próprios membros do Partido Comunista também estavam sofrendo com os efeitos da fome. Não tinha comida para ninguém. Então, esses são os fatos
que vão gradativamente nos levando à conclusão de que essa fome foi premeditada por Stalin. E por fim, existem outros dados estatísticos que demonstram que essa fome não foi uma fome normal. Então hoje, os institutos ucranianos conseguem fazer esse levantamento nos contando que, além da Ucrânia ter sido o país que mais sofreu com a fome durante essa década de 30, sofreu assim muito mais do que o resto da Rússia. Além da gente ter relatos aqui de pessoas que conseguiram fugir, eu vou fazer um outro detalhe aqui. Assim que a fome começou e que as pessoas começaram a fugir, o Stalin fechou as fronteiras e instalou aquele sistema de passaportes. Ou seja, nem fugir da fome, o Stalin permitiu que as pessoas fugissem, certo? Mas enfim, quando ela vai falar aqui sobre esses levantamentos estatísticos, você consegue fazer uma associação muito clara entre as regiões da Ucrânia que estavam vinculadas àquelas regiões que fizeram os maiores levantes contra os soviéticos, foram as regiões que mais sofreram com a fome. Enquanto você tem outras regiões que não fizeram tanta resistência, que não sofreram tanto. Você tem comparações entre a Ucrânia e outras regiões próximas, assim, que comprovam que a Ucrânia sofreu muito, infinitamente vezes mais do que as outras regiões. E a gente tem relatos anedóticos também de pessoas que sobreviveram à fome, contando que assim que elas cruzavam a fronteira para a Rússia, parecia que elas tinham cruzado a fronteira para o Ocidente, porque assim que cruzou a fronteira, já não viam aquela situação de caos e de fome pesada que existia na Ucrânia. É claro que o racionamento aconteceu para todos que não fossem do Partido Comunista durante praticamente todo o período que a Rússia foi soviética, mas assim, nessa grande fome de 33, as pessoas cruzavam para o lado russo e não viam a fome desesperadora que existia na Ucrânia. O que a Anne Applebaum vai ressaltar aqui, a diferença mais intrigante é que permanece entre Kiev e Kharkov, com perdas diretas muito mais altas, e Dnipropetrovsk e Odessa, que são distritos diferentes da Ucrânia, onde o nível de tais perdas foi relativamente baixo. A melhor explicação parece ser política. Tanto na Guerra Civil quanto em 30 e 31, durante a coletivização forçada, as regiões de Kiev e Kharkov presenciaram as maiores resistências políticas. Primeiro aos bolcheviques e depois à coletivização. Existe uma impressionante continuidade geográfica, ideológica e até mesmo pessoal e familiar entre as revoltas nacionais e sociais de 18 a 20, baseadas nos camponeses, e aquelas contra as requisições da desculaquização e da coletivização em 30 e 31. Foram mais fortes nos territórios em que a fome alcançou os seus picos mais devastadores. E para além disso, você tem, inclusive, historiadores comunistas, como esse aqui. A gente tem o Domenico Losurdo, eu não sei se vai dar para ver aí. Um dos livros mais famosos que ele escreveu foi Guerra e Revolução, War and Revolution, no qual ele vai reconhecer que a Ucrânia era vista por Stalin como uma região a ser colonizada. Então, todas as atrocidades que você comete em regiões que você pretende colonizar foram cometidas na Ucrânia por Stalin, com essa justificativa de que você poderia usar a Ucrânia como uma região para você extrair tudo que você pudesse extrair, sem se preocupar com as pessoas ali envolvidas e, enfim. Essa discussão também sobre se a fome foi política ou não, ela é uma discussão que foi superada a partir do momento em que os arquivos foram abertos ali na década de 90. Então, outra coisa que a Anne Applebaum menciona também é que um grande historiador russo, acadêmico, que ele acaba diminuindo um pouco as noções do Holodomor, ele acaba passando um pano bem bonito assim para o Stalin. Mesmo esse historiador russo famoso, que escreveu um livro de contranarrativa chamando A Fome de 32 a 33, a tragédia do vilarejo russo, mesmo esse historiador vai dizer em um debate que ele teve com outro historiador ucraniano, no caso, ele diz o seguinte, que a fome de 32 e 33 e a crise econômica geral na Ucrânia deram ao regime de Stalin uma desculpa para a adoção de medidas preventivas contra o movimento nacional ucraniano e também com a perspectiva de longo prazo contra sua possível base social, os intelectuais, os burocratas e os camponeses. E todas essas narrativas que vocês vão encontrar na internet
dizendo que a fome de 32 e 33 não foi uma fome política, foi uma fome natural, basicamente todos os argumentos usados por essas pessoas vão ser argumentos que estão dentro de um livro chamado Fraud, Famine and Fascism, The Ukrainian Genocide Myth from Hitler to Harvard. Fraude, Fome e Fascismo, o mito do genocídio ucraniano de Hitler a Harvard, de um militante trabalhista canadense chamado Douglas Tottel. De fato, a Ucrânia foi invadida pelos nazistas e os nazistas botaram os soviéticos para correr e a situação era tão ruim que a população recebeu os nazistas com flores e comida e tudo, achando que a situação ia mudar para melhor. Obviamente isso não aconteceu. O nazismo também via a Ucrânia como aquele lugar a ser colonizado, eles instalaram campos de concentração horríveis a céu aberto, não era escondido como era na Alemanha, promoveram massacre aos judeus, enfim, foi horrível a ocupação nazista na Ucrânia, só que por outro lado, as pessoas que viveram períodos de grande fome e haviam sido censuradas pelo Stalin, elas puderam falar sobre a fome, elas puderam falar aos nazistas, né, o que aconteceu ali, e os nazistas usaram esses relatos como uma campanha antissoviética. Então a máquina de propaganda nazista pegou esses relatos e rodou o mundo inteiro, dizendo que olha o que os soviéticos fizeram na Ucrânia. E nada obstante os nazistas tenham usado isso como propaganda política, isso não anula o fato de que, depois da dissolução da Rússia, os documentos estão aí para provar de forma extremamente clara que, de fato, apesar dos nazistas usarem isso como propaganda, foi de fato o que aconteceu, foi de fato o que o Stalin promoveu na Ucrânia. Existem outras coisas que a gente vai discutir sobre esse livro. Existe uma história muito interessante que virou filme recentemente, que é a história do Gareth Jones, que é um jornalista gaulês que foi um dos responsáveis por denunciar o Holodomor, certo? É uma história sobre como a mídia sempre mentiu e a mídia sempre ocultou as coisas que ela quis ocultar. Então, assim, vamos conversar sobre isso no vídeo específico. E há outras conversas para serem feitas sobre o Holodomor, para além dessa disputa ideológica ridícula e sofrida que desrespeita as vítimas desse genocídio, e que nós vamos fazer isso durante essa semana, tá? É isso, se você ficou até o final, avisa que ficou até o final. Eu vou fazer um vídeo mais comercialzinho assim, provavelmente para ser compartilhado de forma mais fácil. Só que esse primeiro vídeo não tem como, ele tem que ser esse desabafo. Eu nem cheguei a ficar entrando, né, nas histórias horríveis relativas ao canibalismo, ao que a fome fez com as famílias. São histórias que eu ainda não digeri. A hora que eu digerir, eu volto aqui e a gente conversa com elas, tá? Sobre elas. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.